Olá a todos, olá a todas que estão nos assistindo neste momento. Meu nome é Guilherme, hoje coordenador do programa Mesa de Debates, né? E vamos dar continuidade às entrevistas aos líderes comunitários, aos líderes de bairros, né? Para relatar os problemas que os bairros de São José dos Campos, né? Possuem, quais são os problemas, né? O que esses líderes, né, que estão na frente tratando dessas questões pensam não somente nos problemas específicos, mas também nos problemas gerais. Gilson, antes da gente começar, por favor, se apresente. Boa tarde aí, meu nome é Justo Machado da Costa, né? Sou morador aqui e natural da terra aqui, nasci no Satélite em 69, né? Resido na Zona Norte por mais de 35 anos, né? E vivo aqui no Canindu, em Avaí, que é um loteamento consolidado já há mais de 30 anos, né? E nós somos processo de desapropriação há mais de 15 anos. Gilson, por favor, começando a entrevista, como anda a situação aí do bairro? Ó, a situação hoje aqui do bairro existe um processo de 2008, né, pedindo o desfazimento do bairro, que é um loteamento não regulamentado, tal, e a justiça ela pediu o desfazimento total da área, porque aí a gente entrou naquela questão da cava de areia, né? Como foi revogado a lei ambiental de proibição de cava de areia, e nós estamos aqui a 6 quilômetros da cava de areia, então a gente entrou nessa área de abrangência, né? Aí, isso aí também, a gente entrou na área de abrangência do Parque do Horto, né, junto com São Francisco, e entramos também naquela compensação do governo federal de reestruturação da Revap, né? Então, a gente está numa situação, principalmente o Canindô vai ter uma situação bem crítica hoje, né? Porque o processo aí que está em curso, né? Ele dá toda a cobertura necessária para a prefeitura, para os autores aí, para poder cumprir essa sentença. Nós fizemos uma associação única aqui, né? Documentamos elas e entramos com uma ação civil pública pedindo esclarecimento para o juiz, né? E a prefeitura, por esses dias, ela pediu um prazo mais de 90 dias para ela poder responder essa questão, né? Então, a gente sabe que é uma caminhada longa, vai ser árdua, mas, infelizmente, é o único caminho que nos resta agora nesse momento, né? Porque tanto o poder legislativo, o poder judiciário, o poder executivo da cidade, eles não se preocupam com essa questão de área ambiental, com essa questão de regulamentação, com essa questão de nascente, eles não estão preocupados com isso, né? Então, infelizmente, São José dos Campos, os poderes aqui eles estão muito atrasados em relação à necessidade do joseense, à necessidade da cidade. Sim. Você consegue me dizer quem está por trás do processo de desapropriação do bairro? Primeiro é a Justiça do Estado de São Paulo, né? Que nem eu falei para vocês, tudo aqui é tocado por São Paulo, né? Então vai tudo para lá. Tudo que é questões urbanísticas, questões de empreendimentos, questões de ocupação de terras, né? Seja legal, seja de forma ilegal, é o Estado de São Paulo a justiça que cuida dessa demanda jurídica, né? Eu não entendo também, eu não sei dizer para você por quê, mas a gente começou a entender isso aí porque a gente viu que aqui não tem competência para cuidar do processo, né? Agora também
é uma questão que eu também não sei dizer para você que é questão jurídica, mas eu acho que é porque que envolve algumas regras, algumas leis que o município não tem, né, no meu entendimento. Então, o município não tem uma lei clara para poder sobrepor a lei estadual. Então, tem que ser lá na esfera estadual para poder sentenciar, julgar, direcionar, né? Porque até as questões das nascentes aqui no nosso município, ela hoje ela é regulamentada pelo Estado e não pelo município. Então, a gente entende que o Poder Legislativo de São José dos Campos, ele é fraco nesse sentido, né? Então, a gente fica nessa situação aí muito triste, né? Sim, mas assim, quando eu falo de interesse, assim, existe algum projeto, você sabe se existe algum projeto da prefeitura por exemplo, de criar, por exemplo, uma via pública aí nessa região? Por exemplo, a gente tem a situação do banhado, né? Que o interesse, por exemplo, do Felício é criar a tal da via do banhado. Existe algo parecido para essa região? Então, para nós aqui, o que ficou claro mesmo foi a questão, tá? A questão de ser uma área de APA e APP. O município, dentro do plano diretor, das discussões lá, ele colocou essa área nossa aqui como área de APA e APP, né? E em torno nosso aqui, ele colocou a expansão urbana, né? Tem um empreendimento que vai sair aqui no fundo do Canindé do Havaí, já tem um empreendimento aprovado pela prefeitura, já está aprovado lá na prefeitura. Nós temos as terras do empreendimento Marcondes César aqui, que beira toda a Vargem Grande aqui, vai até Caçapava, é colado conosco também, né? E nós temos aqui a nascente do Canindu, que é uma questão que vai ter que ser resolvida na esfera estadual, e eu acho que a esfera estadual não vai resolver, vai empurrar isso para a esfera federal, porque a nascente Canindu aqui, ela é uma nascente oficial no estado de São Paulo, né? E isso aí foi feito em 1956, entendeu? A regulamentação dessa nascente, que é lá na Praça da Vila Cândida. Só que a água é do Canindu, né? Então abrange a nossa área aqui. Então, a informação que eu tenho é essa, né? Aqui não se passa nenhuma via, nada, mas tem uma grande, no último plano diretor que nós participamos, tem uma expansão urbana consolidada aqui em cima de nós, que daqui 20 anos, ou até menos isso aí, né? Que é o curso de um bairro, ele ficar bem populoso, de estar morando aí 10, 15, 20 mil pessoas aproximadamente, vai estar morando nesse empreendimento novo que vai surgir aqui, né? E vocês têm perspectiva de conseguir essa demanda, de conseguir que o bairro não seja desalojado? Ó, a gente tem um processo. Se a gente não tivesse processo, a gente estaria hoje numa situação difícil. Então, como existe um processo coletivo, né? E aí a gente colocou todo o histórico no processo, e dizendo que isso aqui não surgiu do dia para a noite, isso aqui tem uma vida, tem uma história, tem um legado, né? Então a gente entende que a justiça vai compreender e vai entender aquilo que nós estamos pedindo. E a gente coloca também a dinâmica do poder executivo e a dinâmica do poder legislativo também no processo. A morosidade deles não criar leis pontuais para atender a necessidade do cidadão joseense, né? Então, tudo isso aí a gente tomou o cuidado, né, junto com a Defensoria Pública, de colocar no papel, porque nós tivemos praticamente 3 planos diretores que passou pela cidade, nós estávamos consolidados aqui, e nós ficamos na geladeira, entendeu? Então, tem coisas aí que a gente colocou no processo para dar evidências e para o juiz olhar
que houve uma omissão de alguns poderes na cidade aí que não poderia ter acontecido. Tá certo, a cidade cresceu, ela evoluiu, ela explodiu, mas só que é o seguinte, se tratando de uma autoridade local, eles tinham que acompanhar esse processo, mesmo que seja rápido, né? Sim. E além desse problema, existem outros problemas no bairro? Nós temos catalogado aí 225 núcleos informais na cidade. Nós temos 96 núcleos informais há mais de 30 anos dentro do município. Tá? Então, são 96 aí bairros consolidados, que possivelmente todos tenham linha de ônibus, todos tenham telefone, todos tenham energia elétrica, todos tenham água da Sabesp, tá? E são loteamentos com questões de desapropriação pela Justiça do Estado de São Paulo. Sim. Você disse, né, que o bairro não, que o bairro tem toda uma história, né? Conta um pouco dessa história do bairro pra gente. Então, o nosso bairro aqui, na verdade, o empreendimento, ele saiu junto com o empreendimento do Alto de Santana, Novo Horizonte, Alto Santana, Novo Horizonte e o Buquirinha 2, tá? Saiu tudo em 89. Foi nessa data que saiu Novo Horizonte e tal, né? E na época, a Harvard, ela estava atuando nesses 3 empreendimentos, né? Então, como surgiu aqui é chacramento, é roça, a ocupação urbana ela foi menos veloz que Alto Santana e Novo Horizonte. Novo Horizonte explodiu, né? Teve a intervenção do governo federal, porque lá é uma área restrita, tal, e a prefeitura teve que rapidamente readequar, regulamentar o perímetro ali, aquela área ali, e regulamentar o empreendimento que estava sendo feito lá. Né, a parte do Novo Horizonte 1, aí depois tocou Novo Horizonte 2. O Novo Horizonte são 2 partes. Né? O Alto Santana, a mesma situação. Né? Era um empreendimento clandestino, como Novo Horizonte era clandestino também. A prefeita Ângela interviu também e ela resolveu a questão do loteamento do Alto Santana. Parte do Alto Santana hoje se encontra irregular. São 6 quadras lá que não existe no município também. Você precisa regulamentar aquilo lá, né? Aí nós ficamos na geladeira, né? Aí, como é chacramento e tal, apesar de ser próximo da cidade e tal, não foi dado atenção devida. Aí, o pessoal colocou luz aqui, os moradores colocaram luz, os moradores colocaram água, se criou uma linha de ônibus aqui dentro e tal. O Manuel Fernandes, que veio aqui inaugurar a água da Sabesp, que na época lá o Manuel colocou água em todos os loteamentos clandestinos da cidade, né? E falou que ia regularizar todos os loteamentos clandestinos. Aí falou, a próxima etapa é regularizar o bairro de vocês, né? E nós temos foto, temos gravação sobre isso aí, né? E o pessoal ficou esperando, né? Falou, vai regularizar, vamos esperar, né? Aí, daqui a pouco começou a chegar notificação para todo mundo aí. Área de APA, área de APP, desapropriação, edificação fora da regulamentação do município, sem autorização do município, né? O pessoal começou a procurar, né? Vamos procurar o que está certo e está errado aí, né? Aí a gente foi levantando a capivara até que chegou um ponto que falou, o caminho é ingressar na justiça, porque se deixar na mão do poder público, nós não vamos sair do lugar. Né? E a regra da cidade também, né? A cidade, ela hoje, para ela liberar o empreendimento hoje, o empreendimento tem que estar de acordo com
tem que estar de acordo com o plano diretor da cidade, senão eles não podem liberar, né? E outra coisa, o empreendedor ele tem que apresentar o projeto, né? Como a gente foi feito o empreendimento sem projeto, sem nada, então nós não temos nada. Aí falamos, vamos criar a associação entra com uma ação civil pública lá, para ela poder responder como pessoa jurídica no lugar dos moradores, porque aí a gente ia procurar informações na prefeitura, a prefeitura falava assim, ó, vocês têm que ir na justiça, porque aqui vocês vão resolver o problema da casa de vocês. A casa de vocês lá é área de risco, né? Então o pessoal ficava meio assim, pô, a prefeitura não pode resolver nosso caso, quem vai resolver o caso? Aí a gente ingressou na Defensoria Pública, conversar com o doutor Jário e tal, procurar uma solução. Né? O doutor Jário, né, ele falou, ó, para vocês lá, o que restam é a justiça, é o juiz. Ou eles colocar vocês dentro de um plano diretor aí, entendeu? Colocar vocês como área de interesse social, né? E tal, mas aí mesmo assim, se eles colocar vocês na área de interesse social, eles vão deixar vocês lá na geladeira. Então, só colocar vocês numa área como interesse social não vai resolver o problema, porque eles não estão resolvendo o problema nem dos prédios, dos condomínios aí, que popular aí tá tudo jogado, tá na berlinda, né? Aí eu falei, doutor Jário, nós vamos ingressar na justiça. Qual que é o passo? Aí criamos a associação de moradores, fizemos a documentação, esperamos o prazo que a lei exige, né, que é 18 meses para ela ter legitimidade, esperamos o prazo de 18 meses para ela ter legitimidade, constituímos um advogado e estamos indo para o jurídico, né? Aí o que a gente pede para o juiz é o quê? Que aqui ele dê para os moradores o direito de morar e regularizar a rua, regularizar a casa, regularizar o que ficar de mata auxiliar, regularizar essa mata. Hoje a gente se preocupa em até demarcar onde tem edificação, onde não tem edificação, onde a declividade ela é muito acentuada e não tem casa, não vai construir casa, vai ficar com mar de manancial e tal. Então a gente está fazendo esse processo aqui com a comunidade também, né? Sim. E você falou até a questão do município não tem uma lei. Existe algum vereador da cidade, e quando eu falo vereador, o vereador de oposição, que está acompanhando o caso do bairro de vocês? Que, na verdade, quando você cai na Câmara Municipal, a Câmara Municipal, ela não... os vereadores, quem detém a cadeira, eles não se preocupam em criar essa lei no município, porque, você sabe, São José dos Campos é histórico, né? Desde 1997 para cá, quando o Paço Municipal levou a Câmara Municipal próximo do Paço, se criou um puxadinho. Então, esse puxadinho entre o Executivo e o Legislativo prejudica a cidade. Então, nenhum vereador, seja de oposição, eles vão criar uma lei lá para eles poderem pôr a faca no pescoço do Executivo, né? E várias vezes discutimos com vários vereadores lá essa questão da gente ter uma lei de interesse social no município. E mais, pedimos para eles criar uma lei de questão de interesse urbano às classes menos favorecidas, né? Então, ter lá uma habitação social dentro do município. O quê? O governo vai liberar lá 10 empreendimentos lá dentro do município. Dentro desses 10 empreendimentos, o próprio empreendedor, ele fazer 5, 6 casas populares lá e a prefeitura normatizar essas casas populares para quem tem interesse, para quem precisa de moradia, né? Vai ser bom para o empreendedor, porque ele vai abater isso aí no tributo. Vai ser bom para o município, porque o município vai pegar um lugar com toda a estrutura, né, toda a estrutura normal, e lá vai poder relocar as pessoas que precisam de moradia, né? Então, a gente sempre levou isso aí, discutiu, mas é aquele negócio. Como o vereador não vive isso na pele,
ele não tem esse problema, então o que ele faz? Ele faz a politicagem. Qual que é a politicagem? Ah, não, vamos lá, vamos fomentar, vamos jogar a isca, o que der para nós pescar lá, nós pescamos. O que não der para nós pescar, nós vamos embora. Então, naturalmente, a política usa como manobra de eleição essas comunidades que são ocultas. E tem tanta necessidade, né? Então, a necessidade da moradia existe? Existe, mas a parte documental existe. Só que é o seguinte, eles usam como manobra. Porque, pelos dados que a gente tem aí, se você for ver, nós temos aí aproximadamente 100 mil pessoas que moram nessa situação. Então, é uma demanda grande. Então, querendo ou não querendo, ela faz uma intervenção política na cidade interessante, né? Porque aí você vê, quem mora no satélite, bosque, qual que é a necessidade lá, de primeira mão? Segurança. Aí depois vem a saúde, depois vem a transporte público, né? Então, quer dizer, é uma coisa do dia a dia que não... Então, isso aí não... Com o político não é tão interessante. Agora, quando você vai para a periferia, qual que é a necessidade da periferia? Instalação de instrumento público. É uma academia, uma quadra, um campinho de futebol, né? Uma praça, uma iluminação, um tampa-buraco, necessidade de primeira mão, né? Então, infelizmente, a gente vive esse problema na cidade. Esperávamos que na última eleição a gente fosse eleger algumas pessoas aí que fosse de fato remar ao contrário, mas não, pelo jeito aí não tem, e eles não vão, porque já está fechado, né? Já está fechado lá e não vai. E eles não vão discutir isso. Tanto que a gente entregamos uma carta para cada vereador lá, né? E pedindo para a Câmara abrir um diálogo com os loteamentos irregulares clandestinos, principalmente a liderança, né? Para se discutir o problema na cidade, né? E até agora nenhum vereador respondeu. Nenhum vereador respondeu. Então a gente sabe que... e outra coisa, você bater no executivo não adianta. Você tem que bater no legislativo, porque o legislativo, além dele fiscalizar, ele tem autoridade para fazer a lei, né? Ele tem autoridade para fazer a lei. E ele só vai fazer a lei que o executivo pedir. Se ele for lá pedir uma lei lá para poder atender o cidadão joseense, a população, a Comissão e Ética da Câmara de Justiça não deixa passar. Não deixa passar, porque é o famoso acordão, né? E a gente estudando lá, o coeficiente eleitoral do nosso município, com o número de cadeira, ele está bem abaixo. Então, nós tínhamos que ter 27 cadeiras lá para ter a legitimidade das classes ser representada na Câmara de Leis, né? Tanto que todo ano o presidente da Câmara devolve 10 milhões, 12 milhões para o prefeito, entre os meados do dia 25 e os meados do dia 1º de janeiro, que é a janela ali, que já fechou todo o orçamento, já fechou tudo, entendeu? E o presidente da Câmara devolve um checão para a prefeitura. Esse dinheiro não é para voltar. E quando volta, não volta carimbado. Ninguém sabe para onde vai esse recurso, né? Então, a gente pede, né, que todo esse dinheiro que é do poder legislativo seja usado pelos vereadores. Mas, para ser usado pelos vereadores, tem que ter o quê? Tem que ter mais cadeira, tem que ter mais representação, entendeu? Tem que ter mais gente para discutir. Ali, para a Câmara, ela não ficar refém do poder econômico da cidade. É muito interessante uma coisa que você falou da questão do coeficiente eleitoral. Essa lógica, então, pode-se concluir que, além de trazer os mais dos mesmos, né, exclui, né, a população mais pobre da cidade. Ah, sim. Se fizer uma pesquisa aí, São José dos Campos, hoje, nós temos aí 18%. 18%.
18% da população de São José dos Campos ganha de zero, população ativa, de 0 a 3 salários mínimos. 18%, que é tido que são os pobres. O cara cata latinha, o cara é pedreiro, o cara é vendedor, o cara é isso e aquilo. Tá? É 18%. Então, se você for ver, a população pobre de São José dos Campos é baixa, não é alta. Nós não temos favela, nós não temos isso, mas nós temos loteamento clandestino, que hoje se aproxima em 100 mil pessoas. Né? Tá certo, é esparramado. Boa parte é na Zona Norte, mas está esparramado entre a leste, a sul e a norte. Né? Se você pegar esse coeficiente eleitoral, que é de 100 mil, perto de 700 mil habitantes, não é nada. Ele não vai interferir na vida orgânica e na vida política da cidade. Mas, para quem faz política, ele é um prato cheio. Né? Porque ele consegue, no convencimento, entendeu? Fazer com que esse voto ele se torne fiel a ele. Né? Então, quando você vai ver lá no que é legal no município, né? A gente estava até discutindo isso ontem na rádio, quando você vai para o município lá, o que está lá no município legitimado, aí você depara, pô, mas isso aqui não está no mapa, isso aqui não está no mapa, isso aqui não está no mapa, isso aqui não está no mapa. Cadê isso, pessoal? Não, não existe. Não existe. Então, é lamentável você ter um município rico, muito dinheiro, porque se você for dividir a arrecadação do município, mais os ativos que entram, população e ocupação urbana, a cidade não era para ter problema nenhum. Era para você ir lá no ortopedista, na saúde, e no outro dia você ter um especialista para te atender. É para você esperar 4, 5, 6 meses. Agora, a obrigação de quem de ver isso aí? É do Poder Legislativo. Entendeu? Ele que tem que fazer com que isso chegue mais aproximado do papel. Então, existe uma divergência muito grande aí, que não se discute, não está discutindo, e que é necessário discutir hoje em dia. Renda per capita, número de habitantes, expansão urbana. Né? Olhando os dados lá, ó, o município não é para ter problema. Não é para ter problema. E quando você vai ver, o município é cheio de problema. Mas quem cria esse problema? É a população? População? Não. Quem que é? O Poder Executivo e o Poder Legislativo. Né? E digo mais para você. Agora, nessa situação aí de crise, de pandemia e crise financeira aí, a tendência é aumentar a pobreza em São José dos Campos, e aumentar mais os problemas, né? Então, com certeza, daqui 1 ano, 2 anos, São José vai passar por uma situação bem difícil mesmo. Né? Não o município, mas sim a população, né? O morador que mais necessita, né? Sim, exato. E aí a questão de impostos, assim, IPTU, né, a prefeitura, como que é essa relação da prefeitura com o bairro? Então, a prefeitura, ela criou lá o REURB social e o REURB específico, né? Aí, o que ela fez? Ela colocou aí Altos do Caetê, Altos da Vila Paiva, Florindo, né? Lá Portal do Céu, parte do Majestic, ela colocou Araújo, ela colocou o IPTU. Mesmo essas áreas sendo clandestinas, tendo a questão jurídica, ela colocou IPTU. Só que o IPTU que ela colocou lá, fora da realidade do morador. O IPTU caríssimo, né? E o morador assinou. Aí o morador vai pagar o tributo, sem cuidar da questão jurídica e da questão da regularização do imóvel dele. E sem colocar o CEP na rua.
Que nem no caso aqui, nós aqui, chegou para nós lá, a prefeitura, a gente vai colocar reúbe específico no Carindu aí em algumas casas, tá? Mas para isso a associação tem que assinar. Eu falei assim, eu só assino se você colocar todos um reúbe específico. E outra questão, você colocar data e hora marcada que cada um vai ter a documentação da sua casa e a rua, imediatamente ela tem o CEP dela. As ruas têm o CEP dela. Aí sim, aí a gente assina. Mas você vir aqui, você pontuar aquela casa eu quero, aquela casa eu quero, aquela não quero, aquela quero. Não, não existe. Ou vai todo mundo ou não vai ninguém. Né? Aí, na época, lá criou até um certo atrito aqui, porque o cara que sabe que a casa dele vai pagar tributo, ele acha que vai resolver o problema jurídico. E eu mostrei para ele que não. Aí eu fui lá na prefeitura de São Paulo, peguei documento lá e falei, ó, favela paga IPTU. E é uma área de risco, e é uma área insalubre, e é uma área que o governo pode apropriar. Nós vamos entrar nesse contexto aqui, que é a lei que rege o município de São Paulo, né? Que é uma lei mais enxuta, né? Aí eu levei para ele, falei, ó, tá aqui. Se você quiser que eu assino para você, eu assino, mas eu tô mostrando para você aqui, ó, como é que tá a situação. Aí a pessoa falou, então deixa quieto. É complicado. O, a gente sabe que nós estamos vivendo uma pandemia, né? Como que o bairro aí está enfrentando essa questão? Aqui, por ser uma área expansão urbana gigante e espraiada, que são chacramentos, então a gente não tem aquele aglomerado de casa um em cima da outra, muito próximo, né? Apesar que aqui a gente tem 8.000 pessoas morando, né? E 2.000 casas, então, mas só que é uma área muito extensa, né? Então a gente já não tem tanto problema da questão de contaminação, né? Mas aqui a gente já teve 8 óbitos de Covid, né? A gente já Sim. teve 8 óbitos de Covid. Então, mas assim, a gente não tem aquela questão de aglomeração, aquela muvuca, que aqui não existe, porque é chacramento, né? Então, por ter crescido bastante, né, ter bastante casas, né, mas a área em si ela é muito grande. Então, né, a gente não tem essa dificuldade, porque não é uma casa uma colada na outra, muito próxima. A gente não tem aquela questão de ter assim viela, que não entra carro, só entra moto, né? Tem alguns lugares que só tem viela, só entra moto, não entra carro, não entra nada. Não, aqui é só ruas normais, tal e chacramento, né? Então tem muita mata auxiliar também, né? Sim. E a prefeitura distribui máscara, álcool gel ou não? Não, não. A prefeitura não distribui nada, né? Então, todas as questões ficam na conta do próprio morador, né? O próprio morador, né? O próprio Sim, morador. A gente faz campanha aqui, conversa com as pessoas, pede para as pessoas andar um pouco a pé, não andar tanto de ônibus, que o bairro é grande, né? A gente fala para as pessoas, ó, deixa o ônibus para quem vai trabalhar, você que não vai trabalhar, você que vai no da ponte, vai sentando, vai a pé, vem a pé, para poder deixar o ônibus só para as pessoas que de fato têm que trabalhar, né? Então a gente sempre coloca aqui algumas mensagens aqui, uma orientação para as pessoas, né? Porque a gente utiliza muito aqui a rede social, né? Então o meio de comunicação nossa aqui é a rede social, a rádio. Então a gente sempre está fazendo alguma campanha aqui, os moradores deixando eles inteirados da situação, né? A gente não faz mais reunião presencial. Os moradores, tem moradores aqui que querem a reunião porque eles são pessoas idosas, eles não têm habilidade na rede social, nada, então eles querem conversar, eles querem saber como é que está a situação, né? Então a gente dá uma atenção maior para esse pessoal também, que é mais idoso, né? Que precisa de saber como que está o andar da carruagem, né? sim. Por exemplo, caso alguém
precisa ser internado por Covid, iria para qual hospital? Pro UPA do Alto da Ponte, né? Vai pro UPA do Alto da Ponte, né? Aí é feita a triagem, ele vai pro hospital municipal, né? No interno, né? Só interno agora se a pessoa tiver acometida de um clínico muito grave, principalmente a questão respiratória, né? Então, muitas pessoas que foram lá deu positivo, ó, vai para casa, fica em casa, né? Fica em isolamento, tal. Aí o médico da família já, eu sou do conselho do SOGEU, conselho do UPA, do Alto da Ponte, né? A enfermeira já me liga, o médico me liga, fala, a gente tem uma pessoa aí assim, tal, tal. Ela é soro positivo, a gente pediu para ela ficar em casa, tal. Ela tem aquela dificuldade de comprar as coisas, de ir no supermercado, tal. E a gente dá atenção para essa pessoa que tem essa dificuldade, né? Sim. E a expectativa pela vacina, né? Que já começou, mas ainda está com os problemas que tá. Como está aí a expectativa pela vacina? Então, a gente deixou bem claro. O pessoal vê na televisão, pensa que já chegou a vacina, vai ter vacina para todo mundo. Tem uns que vai no postinho lá, já perguntam quando que vai chegar a vacina para nós e tal. E a gente fala, ó, a princípio não tem vacina. Esses 90 dias nós não vamos ter vacina para a população em geral, né? Porque o que chegou e vai dar só para as pessoas que estão na linha de frente, né? Então eu falei para eles, ó, desses 90 dias esquece vacina para nós, não vai ter. Ah, mas está falando televisão. Mas só que eles mesmos vão vacinar os profissionais, quem está na linha de frente e tal. E eles vão ter que se reservar a segunda dose para esse pessoal. Então, para a sociedade mesmo, esquece vacina que não vai ter. Pelo menos esses 90 dias não vai ter. Né? Então a gente está orientando eles nesse sentido, porque eles ficam, né? Ah, vai ter vacina, né? E não vai ter. Não adianta iludir que não vai ter. Né? Então, o que chegou aí, né? O que o Dória comprou, que era para São Paulo, fatiou, né? O ministro da Saúde Federal fatiou, que ele que tem que distribuir, né? Então, a lei dá isso para o governo federal, pegou a vacina e fatiou, e São Paulo ficou praticamente sem nada, né? E agora vai chegar outro lote aí, né? Vai chegar outro lote aí, vai ser a mesma coisa. Então, eu falo para eles, 90 dias aí a gente possa ter que tenha vacina para nós, mas mesmo assim eu falei para ele, ó, vamos esperar 90 dias, não adianta. Ah, mas tá vacinando, tá vacinando. Eu falei, tá vacinando, só as pessoas que é linha de frente. Então, para nós, sociedade, mas vai chegar para os idosos. Eu falei, não vai chegar, agora não vai chegar. E você tem que falar a verdade, não adianta, né? Uhum. Não, E, e você falou que de campanha, de utilização de rádio para campanha contra a Covid. A população aí tem recebido bem a campanha? Como tem sido a relação? aqui no caso aqui, eles têm recebido bem as informações, porque a partir do momento que a associação ela foi instituída, né, e ela foi criada, ela começou a trazer informações para eles, que é de interesse deles, assim, que é a questão da regularização, a questão da documentação, a questão do processo, eles começaram a ter entendimento que a informação que circula no meio de comunicação é uma, e a informação que eles precisam é outra. Então, eles entendem que a informação que chega para a cidade é para a cidade, não é para eles. E eles têm que ter uma informação para eles. Aí a gente faz com que a informação de necessidade para eles chegam, né? Através da rádio, através da rede social que nós temos aqui. Então, a gente passa a informar eles. Então, quando fala assim, o prefeito soltou uma matéria aí que ele não... Todo loteamento que tem questão de processo jurídico e a área de APAPP, o prefeito falou que não vai mexer e não vai sentar para conversar, né?
Só que isso aí o prefeito falou numa reunião fechada e não soltou na imprensa. Então, nós pegamos essa fala do prefeito e coloquei para eles aqui, né, para eles terem entendimento. Ó, nós somos área de APA e APP, dentro da legislação do município. E o que o Poder Executivo está falando, que ele não vai mexer. Então, esquece prefeitura aqui dentro, que a prefeitura não vai vir aqui dentro. A questão nossa é jurídica. E eles entenderam e compreenderam a situação, entendeu? Sim. E o que poderia ser feito, né, aí de melhoria dos bairros? O que a prefeitura poderia fazer e que ela, obviamente, que ela não faz, que poderia melhorar o bairro aí? Eu acho que primeiro, eu acho que ela deveria criar um fórum. Um fórum, a gente sabe, a cidade ela é imensa, é gigante, né? Deveria criar um fórum de discussão primeiro, tá? Da questão social, né? E olhar para os bairros, não só o Canindô do Havaí, olhar para os bairros que são considerados clandestinos, Freitas, Buquirinha, Taquari, Jaguari, Portal do Céu, Majestic, Mariana 1, Mariana 2, 1B, né? E Torrão de Ouro, né? E olhar para esses bairros, a Ilha Escura, olhar para esses aglomerados consolidados e criar uma força de tarefa dentro do orçamento do município, né? O que é uma força de tarefa? Começar a inserir eles no contexto do recurso financeiro da cidade, né? E o prefeito falar, eu vou gastar aí do orçamento 15% na questão social dos loteamentos clandestinos. E eu preciso que a Casa de Leis façam leis para a gente poder resolver essa questão dentro do município, né? E pronto. Ele, de ano em ano, ele ia colocando uma pedrinha dentro do contexto da cidade, entendeu? Não tem como se fazer mágica, varinha mágica, pegar lá e falar, ó, tá resolvido o problema. Não tem. Os problemas são diversos. Então, o que mais a gente pede, o Poder Legislativo e Executivo, é o instrumento público adentrar dentro da comunidade. Ó, estou presente, né? E vamos avançar. Porque isso aí a gente viu na gestão do Manuel, entendeu? Quando o Manuel falava assim, ó, eu vou resolver o problema de vocês, né? Mas nem tudo eu vou poder resolver, mas o que der me resolver, eu vou resolver, entendeu? E a gente esperava que os outros governos que fossem chegando ia seguir a mesma linha, não seguiu a mesma linha, né? Não seguiu a mesma linha. Então, o que a gente pede é basicamente isso aí. E você cria um fórum de discussão, né? Pede para os loteamentos clandestinos eles se organizarem como sociedade também, porque tem que ter uma organização, tem que partir também do interesse de quem mora, né? Não adianta nada você ficar só esperando que quem é autoridade ela faça tudo. Não, se organize, né? Para que a gente possa, né, fazer. Porque quem mora sabe o que é A, o que é B, o que é C, o que não é D. Entendeu? Então, ele tem como ajudar o poder público nisso aí, né? Sim. Você falou vira e mexe, fala da questão da politicagem. Tem muita politicagem é, da prefeitura, de vereadores com esse bairro aí? Queria que você aprofundasse, falasse um pouco mais. Tem, porque, na verdade, é o seguinte, hoje, o que interessa para o político? É o voto. E o voto, ele tem um preço, entendeu? Mais que você vai induzir a pessoa a votar em você, você vai ter que pagar. Pagar pelo aquele voto, de uma forma ou outra, né? Seja no assistencialismo, seja no o que você vai falar de mentira, né? Né? Então, se existe uma demanda lá, o político ele gosta onde tem demanda,
Ah, tem uma praça, precisa roçar. Ah, tem uma lâmpada queimada, eu vou trocar. Precisa de um poste, eu vou colocar. Entendeu? Então, tudo isso aí, essas demandas pormenores aí, o político, ele se agarra a isso. E o cidadão comum joseense, ele, ele vota, ele trabalha, ele tem outra vida dele, o que que ele faz? Ele pega e ele pega e fica à mercê dessa política, né? É o que eu falo pessoal aqui, né? Ó, vocês moram aqui, só que a gente tem uma demanda grande, e muita gente vai se aproveitar. Então, o cara chega e não, vai desmanchar sua casa nada, aí que nada. Depois da eleição nós resolve isso. Aí você vai resolver, aí o morador vai lá para resolver e fala, não, o problema seu é jurídico, eu não posso fazer nada, né? Então a gente vê que a, a política da maldade, que é a politicagem, ela impera nesses bairros clandestinos, tá? E é muito grande, né? Não é pouco, não, né? Aí o pessoal, né? Aí o pessoal, que aqui nós temos aqui praticamente mais de 80 pessoas que trabalhou na prefeitura, que é aposentado, né? E trabalha na prefeitura, né? Então, o que que acontece? Esse pessoal aqui, eles entendem, eles sabem que é o, o que os políticos fazem e prometem, né? Então, na época de eleição aqui, o bairro as ruas limpinhas, tudo cuidado, você vê carro da prefeitura para baixo e para cima e tal. Passou a eleição, eles somem tudo. Só no caso de urgência e emergência que eles aparecem, né? Aí eu falo para eles, né? Eu falo para eles, ó, passou a eleição, a realidade nossa volta, né? Então, é complicado. A periferia é complicado, né? A periferia é complicado. Outro elemento que eu queria que você falasse, né, em relação à questão como que era a relação do bairro com o governo do Carlinhos, né? Porque a gente teve um período de PSTB, houve o governo do Carlinhos, como que funcionava? Então, a relação com o Carlinhos não deu tempo, porque o tempo é curto, né? Então, ele criou uma secretaria de regularização, né? Ele começou a trabalhar essa questão de regularizar, fez um acordo no Ministério Público, né? E, e ele quis avançar com alguma coisa ou outra, né? Só que é o seguinte, o tempo não deixou fazer isso. Entregou título de posse dentro da nova lei federal lá do governo, ele entregou título de posse para a pessoa, né? Mas as questões dos loteamentos com processo, ele não podia nem mexer. Ele não poderia nem mexer, entendeu? Então, a área que estava com conflito jurídico já tramitado, julgado, ele não poderia mexer, ele não podia fazer intervenção nenhuma, né? Aí, lógico, a gente pediu para ele, né? Faz um fórum de regulação fundiária dentro do município, né? E você só abre o espaço para as lideranças discutir, né? Aí lá a gente vai cuidando da questão jurídica, porque a questão jurídica, quem tem que cuidar é o morador. Não tem como o poder público resolver a questão jurídica mais. Ainda mais numa sentença já em fase de execução, né? Então, o poder público, o poder executivo e legislativo não pode fazer nada, né? Então, aí você tem que organizar a comunidade, orientar ela para ela poder fazer com que a comunidade tenha uma representação legítima e possa responder, né? Sim. Em relação à questão de organização com outros bairros, vocês sentem uma falta que os bairros irregulares, os bairros que são clandestinos, precisariam se unir mais, se fortalecer para conseguir essas demandas? Então, a gente já teve já aquele movimento Regulariza Já, juntou a leste, a norte, né?
fizemos grande debate lá na Câmara Municipal, discutimos, né? Mas só que é o seguinte, a partir do momento que você começa a, a criar movimento, né? A própria política ela toma conta do movimento, né? Então, como a gente já está cascudo com essa situação, a gente fez o quê? A gente levou uma carta para cada vereador lá, entregando para eles poderem abrir uma vez por mês a Câmara Municipal para as lideranças dos bairros irem lá para discutir os problemas da comunidade. Questão de legalização, questão de rua no CEP, questão de ligar uma água, ligar uma luz, né? E que se não pode ligar nenhuma água nem luz, mas quando você vai lá e paga a propina, a prefeitura libera para ligar água e luz, entendeu? Então, existe o lado ruim da prefeitura e existe o lado bom da prefeitura, né? Então, aqui, quando a pessoa aqui ela não consegue ligar uma água, não consegue ligar uma luz, ela vai lá, paga uma propina, liga. Aí os outros moradores falam, pô, o cara ligou água e luz ali, a prefeitura nega ligar minha água e minha luz. O cara fala, é só você pagar a propina lá que os caras ligam, né? E quando você leva isso ao conhecimento das autoridades, a prefeitura, o que ela faz? Ela põe a fiscalização aqui em cima de todo mundo, sabe? A fiscalização não sai daqui, manda notificação para as casas, entendeu? Porque o juiz cobra dela também, porque a gente vai lá levar o conhecimento das autoridades, né? Que existe aqui água, existe luz, a prefeitura nega negar, mas pagando propina ela libera, né? Então, e a gente fica refém dessa política de maldade, porque o cara que está lá que libera água e luz é comissionado do prefeito. É um testa de ferro do prefeito que está lá. E ele reza a carteira do prefeito. Quando ele assina lá uma coisa que é fora do contexto lá, ele sabe que ele tá fazendo um desserviço para a cidade, mas está fazendo um grande serviço para o prefeito. Né? Porque quando ele libera, aquela pessoa que recebeu a água, eles vêm pagando propina e fala, o cara é bom, o cara vai derrubar todas as casas, mas minha casa vai ficar aqui. O cara pensa isso, né? Sim, eu queria falar um pouco mais em questão de processo em relação a esse absurdo que a prefeitura faz. Então, o processo é o seguinte, se você entrar lá no site da prefeitura, todos os loteamentos que são clandestinos, tem uma ação jurídica, você pode puxar todos lá. Todos têm processo. Tá tudo lá na prefeitura, portal de transparência e tal. Ela faz questão de deixar lá. As casas que são área de risco, que são condenadas, tudo. Você pode ver tudo. Mas só que o laudo lá que eles fez tudo feito pela Defesa Civil. Nada feito por um perito, por um geólogo, nada feito por engenheiro civil, nada. Tudo quem condenou as edificações, condenou as construções, foi a Defesa Civil que fez isso aí. O juiz questionou a prefeitura nessa ação. Falar como que você quer que condene uma casa se a casa não foi um perito da área que fez o laudo, né? Então o juiz questionou a prefeitura. Aí a prefeitura contratou uma empresa para fazer o estudo de geologia do solo da área toda, né? E a prefeitura tem que fazer o estudo geólogo da área toda e depois trazer um perito para ele poder fazer o laudo pericial das casas, das edificações, entendeu? Para poder o juiz falar assim, condena, mas o loteamento em si, ele já é condenado, porque ele está fora do contexto da lei municipal. Ele não entra no regimento nas regras do município. Então, por isso é um loteamento clandestino, né? Sim. Como que você avalia, né, a questão de São José ser uma cidade que segrega muito as pessoas de bairros não irregulares? Quais que são as dificuldades das pessoas, dos moradores daí dessa região para a questão do acesso à cidade?
Ah, primeiro, a mobilidade urbana na cidade, ela sempre foi ruim, né? A cidade explodiu e a cidade, ela sempre foi, ela foi projetada para carro, não para transporte público, né? Agora que está se falando dessa linha verde aí, existe vários questionamentos da questão da linha verde, tá? Para você ver que eles não dão prioridade para a grande mobilidade urbana das pessoas, que foi construída uma ponte estaiada, né? Em 18 meses, numa puta de uma crise aí, né, se fez um grande cartão postal da cidade, onde deu prioridade para o carro passar em cima. Não passa transporte público, não passa nada lá em cima. Não passa ciclista, não passa nada, nem pedestre, né? Então a gente vê que a periferia de São José dos Campos, ela sofre por causa disso aí, porque a partir do momento que você exclui, isola uma, o cidadão, porque ele só vai ter o tempo dele para ir no emprego, trabalhar e o tempo dele para voltar para a casa dele, ele não tem o tempo para ele olhar o que acontece na cidade. E nada. Isso aí a gente vive aqui onde eu moro, no Canindô. As pessoas que moram aqui trabalham em outras regiões, a pessoa sai de manhã, né, e volta de noite, né? Então a pessoa não vive a cidade, ela não sabe o que acontece na cidade, né? Então isso é muito ruim porque isso acontece lá no Fundão da Leste, acontece no Fundão da Sul e acontece no Fundão da Norte. Porque para mim sair aqui no horário de rush, pegar o ônibus, chegar no centro, pegar outro ônibus e eu ir lá no Engenho de Melo, no horário de rush, eu vou gastar 1h20. Se eu for de bicicleta, 45 minutos. Agora, existe ciclofaixa para mim de bicicleta lá? Não existe. Não existe. Eu sou obrigado a pegar o ônibus. Tá? E tem mais essa ainda. A cidade, ela não dá opção para quem mora na periferia. E isso aí, e um agravante, teve o plano diretor, e o plano diretor aponta para isso, tá? A questão de mobilidade urbana dentro do plano diretor é zero. Tá? Essa linha verde que está se fazendo aí, nem no plano diretor das oficinas não caiu em discussão lá, né? E lá a gente fez questão de discutir a questão do BRT, que ia sair da região sul e até o centro da cidade, que nós queríamos que fosse feito, né? Que é pegar o fundão lá do Campo Dom Pedro lá e chegar ali, ia ter um terminal ali no Vale Sul e um terminal no final ali da Paraibuna ali, que é o BRT, que fosse discutido isso aí. Nem isso aí, os secretários lá da prefeitura falou que não ia mexer com isso não ia discutir negócio de mobilidade urbana nenhuma na cidade, né? Então, para você ver que a situação da cidade, a situação da periferia é gravíssima, é gravíssima. E criaram a tal centralidade no plano diretor, né? Que é o quê? O investimento vai sair do centro e vai se expandindo num raio de 10. Passar daquilo não vai para lugar nenhum. Então, o prefeito ele vai ser cobrado só no que está no papel ali. Então, ele vai cada vez mais fazer onde já tem coisa feita, onde tem instrumento público. Ele não vai expandir isso aí. Sim. O Gilson, eu queria que você, última questão, né? Queria que você falasse um pouco a sua avaliação, né, da política urbana, da política de moradia que você faz dessa prefeitura e que você faz do PSTB. Ó, a prefeitura hoje de São José dos Campos, ela é, ela é, ela tá bem, tá? Ela tá bem para cidade legal. Então, você vai ali, Bosque, Imperial, Satélite, Novo Horizonte, você vai ali Vila Industrial, Copacabana, né? Você vai Galo Branco,
Putim, Santa Júlia, onde tem toda a infraestrutura, você perguntar para 5 lá, eles falam, ó, o prefeito tá, ó, os 5 vai falar, o prefeito tá ótimo. Tá bom, prefeito. Para trocar para quê? Agora, quando você vai para periferia, tá? Quando você vai para o Campo São José, Jardim São José, Portal do Céu, Majestic, entendeu? Ilha Escura, Torrão de Ouro, Buquirinha. Você vai lá para São Francisco Xavier, lá nos Remédios, onde tem uma comunidade que mora lá, né? Então, quando você vai no São Mateus, no Turvo, no Guirra, né? Essas pessoas falam que a prefeitura não existe para eles, né? Então, a gente tem duas realidades na nossa cidade. Existe a São José que existe e a São José que não existe, né? E eu falo para as pessoas, nós vamos brigar sempre pela São José que não existe. Porque a São José que existe, não tem o que brigar. Não tem o que brigar, né? E uma das coisas que nós vamos pegar pesado agora, porque dentro de uma cidade você consegue esconder muita coisa, é a questão da calçada segura, né? Nós temos aí, a cidade nossa, a população está idosa. Uma senhora caiu no Vista Verde ontem lá e faturou o fêmur. Questão de calçada. E dentro da regra da cidade, São José hoje era para ter pelo menos 75% das calçadas no perímetro do município, calçadas seguras, com rampa, com tudo, para a pessoa com deficiência visual poder andar ali, tal. E não existe, tá? Então a gente vai pegar pesado em cima disso aí também, porque você só consegue dar evidência do que é oculto na cidade quando você provoca o que é visível na cidade, que falta ação do poder público, falta negligência do poder público. Aí você consegue provocar, você consegue dar evidência para quem não está aparecendo. Então, a gente só foi ficar percebido isso aí a partir do momento que a gente começou a se organizar. Falou, ó, não adianta a gente bater na porta que está fechada, tem que bater na porta que está aberta. Então, vamos pegar as mazelas que tem dentro de uma gestão pública e vamos começar, né? Então, a gente tem condomínio fechado aí, que é particular, que é área de APA, APP lá. A prefeitura foi lá, colocou 4, 5 lombadas lá dentro, os playboys não correr lá dentro, entendeu? Então, a gente tem uma série de coisas aí que a gente vai encaminhar, a gente caminha para a justiça. Porque é o meio da gente dar vida e dar evidência para aquilo que está encoberto na cidade, que são os loteamentos clandestinos, né? Porque quando você vai lá pedir uma placa de sinalização, você vai lá pedir uma lombada na periferia, eles mandam o técnico. Ó, aqui dentro da regra da cidade não pode, tal. Ou até um abrigo de ônibus, ó, não pode, tal. Ah, beleza, não pode, então tá bom, né? Aí a gente vai ver onde eles fazem mazela. Pega onde eles fazem mazela e traz para... Não traz para a imprensa, leva para a justiça, né? Sim. Gilson, estamos aqui terminando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Primeiramente, eu quero agradecer por você ter aceitado o convite. Foi uma conversa muito boa, né? E eu espero profundamente que o nosso papo, né, que vai para o YouTube, consiga ajudar a comunidade a pelo menos dar uma resposta aos seus problemas, né? Que ajude nessa luta que vocês estão travando, né? E que espero que as coisas se resolvam para o bem de vocês. Então eu passo para as considerações finais. Então, eu quero agradecer a oportunidade aí, em nome do Carindu e da Havaí, né? Que todos os loteamentos aí que se encontram nessa situação aí, ou você que mora numa área aí que se diz que é uma área irregular, você vá ao Paço Municipal, abra um protocolo e peça o processo em teor interino do processo do seu bairro, tá? A prefeitura ela não pode se negar a te dar um documento que é direito seu,
Tá? Eles vão demorar 15, 20 dias para te dar, mas eles vão te entregar esse documento. E lá você vai ver como que está a situação do seu bairro, da sua casa, da sua rua, em relação à cidade. E é muito importante a pessoa fazer isso, tá? Porque isso aí eu fiz aqui no Carandiru Havaí. Quando eu fui colocado em questionamento a minha fala, o que eu estava dizendo, o que eu estava explicando, o que eu estava mostrando, papel e mapas, as pessoas me questionaram. Eu falei, não, vai lá você e abre um protocolo lá e pede o processo teu interino do Carandiru do Havaí. A pessoa foi lá e abriu, ela recebeu lá um calhamaço de papel lá e ela pôde ver que, de fato, né, o que a gente está falando, está se manifestando, é verdadeiro, né? Porque existe o lado da mentira que ele se torna verdade, mas ele não é real. Existe o lado verdadeiro, que é mentiroso, que se torna uma realidade na nossa vida. Então, eu peço aí que todos os bairros clandestinos aí, que são mais de 200 aí, eles se atentam para isso, tá? Toda a região sul, região leste, região oeste, eles se atentam para essa situação na cidade. Porque eu falo para vocês, nós somos como diz, nós somos o da ponta da linha. Quem é da ponta da linha nunca chega a benefício, e nunca vai chegar. Né? E às vezes o pessoal fala ponta da linha, o que é a ponta da linha? A ponta da linha é você é o último da fila. Nós somos os últimos da fila. Né? Então o banhado que está dentro da cidade é o último da fila. Boa Esperança é o último da fila. E não adianta, se eles não se organizar, se eles não brigar lá, só vai chegar para eles lá o que, que é? Esgoto. Esgoto da cidade legal. É o que chega. Sim. Beleza? Sim. Então, pessoal, quero mais uma vez agradecer o Gilson. Quero agradecer as pessoas que estão assistindo esse vídeo, né? Peço para se inscrever no canal do YouTube do Mesa de Debates, curtir a página no YouTube, no Facebook, compartilhar este vídeo para poder ter um alcance maior, né? Entre as pessoas para que o problema do bairro possa chegar num número maior de pessoas, né? E além disso, seguir a página no Instagram. Então é isso, pessoal, né? Está encerrada mais uma entrevista do Mesa de Debates. Até a próxima e fui. Um abraço.